Bom, iniciando a apresentação do trabalho de Calango, o meu problema foi a criação de um jogo da forca. Bom, esse jogo da forca é importante ser entendido, primeiramente, as regras deste jogo. Bom, o jogo basicamente é a escolha de uma palavra aleatória para ser adivinhada por jogadores. Esses jogadores vão introduzir como entradas, né, letras que seriam vogais ou consoantes para tentar adivinhar essa palavra, e sendo que tem tentativas determinadas para ele acertar. Se ele extrapolar as tentativas, será morto o jogadorzinho, né, será enforcado e será game over. Se for acertada a palavra antes das tentativas terminarem, é considerado acerto. Bom, agora na criação da lógica desse problema, para solucionar ele, foi criada essa lógica aqui num fluxograma, para melhores entendimentos. Bom, primeiramente, isso aqui foi utilizado para criar o código no Calango. Então, para a gente definir uma palavra aleatória que precisa ser adivinhada, eu criei um vetor. Então, eu defino uma palavra aleatória para ser adivinhada. Depois, eu preciso contar a quantidade de caracteres dessa palavra e substituir esses caracteres por underlines, para que o jogador possa ver o tamanho da palavra. Definir a quantidade de tentativas, depois exibir os underlines e a quantidade de tentativas para o jogador. Aqui foi a lógica. E agora, iniciando outra parte da lógica, a gente entra na dinâmica desse jogo, que é um para, certo? Ele vai ler toda hora o caractere que for digitado pelo jogador. Depois a gente precisa verificar o caractere que foi digitado pelo jogador e apresentar o resultado. O que seria apresentar o resultado? Depois de verificar o caractere, precisa ser apresentado o mesmo caractere se o jogador acertou na palavra. Então, depois disso, se o jogador conseguir acertar antes das tentativas terminarem, esse para ele precisa ser interrompido. E no final, entra numa condicional para ver se a palavra foi descoberta. Se foi, ele acertou, então fim de jogo. Se não, ele não acertou, morreu e fim de jogo também. E agora no código em si, a gente está no principal. Então no principal, perceba que esse Word 10 é um vetor com 10 posições e que foi armazenadas nesse vetor aqui palavras possíveis para serem acertadas neste jogo, para que não tenha apenas uma, certo? Então, nesse procedimento de definição das palavras, botei o parâmetro Word para que no início do jogo ele defina, né, as palavras. Esse index eu adicionei aqui uma função aleatória de 0 a 9, que 0 a 9 é o tamanho do vetor 10, né? Tem 10 posições. Esse index ele vai entregar um número aleatório e nesse size ele vai pegar o tamanho da palavra. Só que a palavra ela vai ser word index. Então esse index vai determinar uma posição aleatória no vetor word. Então sempre que iniciar o jogo vai ser uma palavra aleatória. E ele já vai aqui armazenar nesse size que vai dar o tamanho, né, da quantidade de caracteres da palavra. O ASW ele está aqui com uma função, ele está armazenando o retorno dessa função com o parâmetro size. Bom, o que ele está fazendo? Ele pega o parâmetro size, que é o tamanho de quantidade de caracteres, e ele simplesmente copia o traço aqui, né, que é a variável que eu criei. Ele vai retornar ela, só que a quantidade de caracteres vai ser escrita em underlines. Então ele copia a quantidade de underlines aqui, ó, que vai ter a palavra, certo? E retorna aqui e ele está armazenado em ASW. Perceba que estão todos juntos, isso é importante. O limite de tentativas eu adicionei nessa variável limit e um size vezes 2. O que significa isso? O tamanho da palavra vezes 2 é a quantidade de tentativas que o jogador vai ter. Esse apresenta resultado é o que o jogador vai ver primeiramente. Isso daqui, ó. Isso daqui é o apresenta resultado, certo? Bom, por que isso? Porque ele vai receber nessa função aqui, apresenta resultado, os parâmetros size, ASW, tries e limit. Bom, o size seria o tamanho da palavra, então ele vai de 0 até o tamanho da palavra e vai adicionando ao ASW espaços, porque aqui estão todos juntos, perceba isso. E o tries, que eu digitei 0 lá, ele vai apenas replicar como 0 aqui, e o limit também, que é a quantidade de tentativas, certo? Então, isso é a primeira coisa que aparece no programa, eu já mostrei. E agora entrando na dinâmica, onde vai ser digitado os caracteres pelo jogador,
Todo caractere que foi digitado, ele vai entrar nesta função que vai verificar esse caractere. Então, perceba que naquele para tem agora essa função que tem um para também. E porque esse para, ele vai percorrer todos os caracteres da palavra para ver se o que foi digitado pelo jogador, que foi a entrada C, né, a variável C que ele digitou, tem algum caractere na palavra igual ao que ele foi digitado. Então, aqui usando essa função caractere texto, ele vê se na palavra a posição J, né? Então aqui por isso que ele percorre todas as palavras, todos os caracteres da palavra. Ele vai verificar se foi digitado tem alguma caractere igual ao que ele digitou, certo? Beleza. Se isso for verdade, ele vai entrar nessas outras condicionais. Então, essas outras condicionais, se o que ele digitou, né, for a primeira posição, se aqui for 0, né, for a primeira posição, o que ele digitou tiver o mesmo valor da primeira posição, o ASW ele vai retornar, ele vai ter qual valor agora? O que foi digitado e o resto ele copia, né, da posição 1, porque isso aqui é a posição 0, da 1 até o final. Então, aqui no início do jogo, por exemplo, se ele acerta a primeira letra, vai digitar a letra e o resto ele vai copiar os outros underlines, por exemplo. No meio do jogo vai ser diferente, mas tá. Bom, aqui se for a última posição, então ele vai copiar tudo o ASW e no final ele vai digitar o que foi digitado pelo jogador. Ele vai substituir. Senão, ele vai perceber que a letra que ele acertou está no meio da palavra. Então, ele vai copiar até a posição J-1, vai digitar a palavra, depois vai copiar o SW de novo, da posição J mais 1, porque o J está na posição J, o C está na posição J. Bom, isso aqui, ele vai então aqui nesse condicional verificar se tem realmente algo parecido com o que foi digitado, de igualdade, né? Algum caractere igual na palavra. Se essa condição for verdadeira, ele vai aqui reescrever o ASW e vai retornar o ASW novamente. E vai entrar nessa função aqui novamente, apresenta resultado, porque agora ele vai modificar o ASW, né, vai escrever para o jogador o ASW ver e vai contar aqui, né, uma tentativa. Então, vai escrever tries aqui, né? E mais um, no caso, se estiver na primeira tentativa, vai aparecer uma tentativa, né? Vai aparecer I0 mais uma tentativa. E ele vai escrever o SW, só que com espaço novamente, porque perceba que aqui ele não tem espaço. Então, ele vai substituir aqui, né, o traço, vai colocar a caractere que foi adivinhado, só que aqui ele precisa ainda novamente dar o espaçamento, certo? Então, vamos agora voltar aqui para o para e perceba esse código que eu já falei na lógica aqui. Se a palavra for adivinhada antes, né, o word index, que é a palavra que ele está tentando adivinhar, o ASW já tiver a igualdade dela, então ele tem que interromper isso, porque ele já acertou a palavra, não faz sentido ele continuar utilizando as tentativas. Então ele finaliza esse para, interrompe e entra nessa condicional. Se ele acertou, né, o ASW for realmente, de novo essa condicional aqui, né, se for realmente igual ao word index, então ele vai ter acertado. Se não, ele usou todas as tentativas e o ASW não tem o mesmo igual valor, né, mesma igualdade. Então ele vai escrever morreu miserável. Agora a gente pode fazer os testes para ver aqui, ó. Eu vou errar todas nessa para a gente ver. Morreu o miserável, como a gente pode ver. E agora aqui com uma cola vou acertar. Vamos ver. K, D. Cadeira. Acertou o miserável. Então, o código em perfeito funcionamento, certo? E as palavras, perceba que foram aleatórias. Novamente, uma palavra vai ser aleatória aqui, ó. Já não é mais cadeira, certo? Viu? Não. Então, são palavras aleatórias no vetor. Falando das limitações desse código, agora a gente pode perceber que esse código ele pode ser, para ser melhorado, reiniciado, né, sem ter que sair da tela. Isso seria uma limitação dele. É só trocar tudo por procedimento. Mas outra limitação é a criação do bonequinho, né, de animação da forca, que é enforcado caso as tentativas sejam extrapoladas. Outra coisa seria adicionar dicas, certo? Adicionar dicas para que possa ajudar quem está escrevendo, adivinhando a palavra.
E outra coisa, chutar a palavra toda, né? Escrever a palavra toda, teria que ter uma entrada texto e modificaria o código bastante. Porque apenas você tem que acertar apenas utilizando caracteres um por um a palavra, certo? E a princípio esse é o código com a lógica de jogo da forca.